capítulo 12, o versículo de número 7, diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedades de língua e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Pai amado, nós te damos graça pela tua palavra. Peço a ti, Senhor, traz-nos o entendimento. Temos aqui o Logos diante de nós, que o Senhor possa trazer a palavra rema nesta noite, que o Senhor possa ministrar sobre as nossas vidas e trazer o entendimento para a honra e a glória do teu santo nome. Sê conosco durante esta reflexão, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos por esses dias estudando os dons do Espírito Santo, a manifestação dos dons do Espírito Santo, e que o Senhor possa produzir entendimento na sua vida. Você recebe, diz assim, que o Espírito Santo produz entendimento na minha vida. Quantos podem receber essa palavra? Em nome de Jesus, queridos. Quando nós permitimos, quando nós escolhemos, quando nós buscamos, o Senhor faz algo diferente em nós. A gente aprende, cresce, se desenvolve e tem experiências incríveis, porque Deus é tremendo. Hoje nós vamos falar sobre o dom da palavra do conhecimento. Na ministração anterior, o nosso pastor ministrou sobre o dom da palavra de sabedoria. Hoje eu vou falar com vocês sobre o dom da palavra do conhecimento. Basicamente, a diferença entre um dom e outro é o seguinte: os dois estão no grupo de dons de revelação, algo que vem do alto para nós. Mas basicamente a diferença entre o dom da palavra da sabedoria, que foi ministrado anteriormente, e o dom da palavra do conhecimento, que será ministrado hoje, a diferença é o tempo. A diferença é que no dom da palavra da sabedoria vem uma revelação do alto para nos revelar o futuro, algo que ainda vai acontecer. E a palavra do conhecimento vem uma revelação do alto para revelar algo que está acontecendo hoje ou que já aconteceu. Então, no dom da palavra da sabedoria, eu tenho uma revelação de poder para o futuro. No dom de palavra de conhecimento, eu tenho revelação da palavra de poder do passado ou do presente. Vou te dar um exemplo. Quando esta igreja estava para ser aberta e eu estava andando pelo bairro, quando eu passei por frente deste prédio, não tinha janela, não tinha teto, não tinha nada, além de mato, sujeira, pichação. O Senhor me fez olhar para esse prédio e me deu uma palavra de sabedoria e disse: aqui eu vou começar a minha igreja. Eu falei: aqui, Senhor? Mas não tem nada, só tem parede. O Senhor disse: vai ser aqui. O Senhor fez o milagre, colocou um valor na mão do proprietário e em 40 dias a primeira parte ficou pronta. Porque Deus me deu uma palavra de sabedoria. Quando o Senhor dá uma palavra de conhecimento, é do presente ou do passado. A palavra de sabedoria, do futuro. Ele me disse o que ia ser. Em breve seria uma igreja. O dom da palavra do conhecimento, eu até fico feliz em ministrar sobre este assunto, porque quando eu e o pastor fizemos a escala das ministrações, a gente não ficou escolhendo quem vai pregar sobre o quê. A gente simplesmente pegou os temas e colocou, vai colocando os nomes. No final que a gente olhou e viu quem ia fazer o quê. Mas quando eu vi que eu fiquei
alegria, porque eu tenho experiências tremendas com o dom da palavra do conhecimento. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que o Senhor me deu palavras do conhecimento, me contando coisas que estão acontecendo ou coisas que aconteceram. Eu falei, Deus, que honra! Eu vou ministrar sobre o dom da palavra, do conhecimento, sobre um dom que eu vejo atuar na minha vida com os meus olhos constantemente. Eu falei, é de Deus um negócio desse. Eu vou ficar muito à vontade em ministrar sobre o dom da palavra, do conhecimento. Talvez eu não fique tão à vontade para ministrar sobre interpretação de línguas. Porque eu particularmente, eu tive apenas uma experiência com interpretação de línguas. Há 15 anos, uma pessoa estava orando em línguas no altar. Eu estava recebendo louvor e a pessoa começou a orar em línguas. E eu fui tomada pelo Espírito Santo e tive essa experiência de interpretar as línguas que estavam sendo faladas. Eu tive apenas uma experiência com interpretação de línguas. Agora, com o dom da palavra, do conhecimento, eu me sinto bem à vontade de ministrar, porque eu já tive muitas experiências. E a minha vontade é, querido, que você também tenha muitas experiências, porque isso é bom demais. Desfrutar dos dons do Senhor é algo tremendo, é algo maravilhoso. E que você possa ter grandes experiências e um dia você possa estar ministrando para outras pessoas. Você pode edificar vidas, você pode salvar vida, você pode salvar um casamento, você pode mudar a história da vida de uma pessoa por meio da manifestação do dom do Espírito Santo nessa vida. Eu quero dividir esse estudo em duas partes. Eu vou pegar alguns exemplos do dom da palavra de conhecimento que aconteceu no ministério de Jesus, que ele estava aqui nessa terra como homem. Depois nós vamos conversar mais um pouquinho sobre os dons. E em seguida a gente vai ver exemplos do dom da palavra do conhecimento no Antigo e no Novo Testamento. Amém, queridos? Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Você está em Coríntios, engata ré. Vai para trás aí. Evangelho de João, capítulo 4. Quero refletir com você sobre um dom de palavra de conhecimento que foi manifestado na vida do nosso Senhor Jesus enquanto ele estava em homem, como homem, nesse ser humano aqui nesta terra. Diz o seguinte, João 4, verso 6. Evangelho de João, capítulo 4, verso 6. É uma história bastante conhecida, então eu vou ir pulando os versículos para a gente otimizar o tempo. Diz o seguinte: E estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Olha o 10. E replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, queridos, é preciso conhecer o dom de Deus. E quem é o que te pede, dá-me de beber? Tu pedirias águas e ele daria água viva. Pula lá para o verso 15. Então disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais ter sede, nem precise mais vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus e disse: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é o teu marido, e isso disseste com verdade. Jesus, como homem, conheceu uma mulher na fonte. Eles foram pegar água. É como se eles estivessem na fila da panificadora, ou na fila do mercado, ou na fila do ônibus, ou na fila do açougue, esperando alguma coisa. E de repente o Senhor dá uma palavra: olha, é isso que está acontecendo. Essa pessoa não tem marido, essa pessoa não conhece o Evangelho, essa pessoa não conhece a verdade. E o Senhor começa a instigá-la: me dê de beber. Não, eu não posso dar de beber a um homem que é judeu, eu sou samaritana. Tem todo aquele contexto, né, que eles não se falavam, e não podia. E ele disse assim: se você conhecesse o dom de Deus.
Ah, se você conhecesse quem é que está te falando. E ela, opa, quem é esse? Eu pensei que era um homem que tinha vindo pegar água no poço. Até que Jesus traz a revelação, até que Jesus, iluminado pelo dom do Espírito Santo, a palavra de conhecimento, diz algo para ela que Jesus como homem não sabia. Jesus não conhecia aquela mulher, não sabia da história de vida daquela mulher, mas ele olha para ela, olha, eu vou te dar dessa água, se você for chamar o teu marido e vir aqui. Eu não tenho marido. Jesus acertou. Depois de novo, olha, Jesus diz assim, sabe por que você não tem marido? Porque você já teve 5, e desses 5 que você teve, esse que você está agora não é seu. Acontece isso hoje em dia? Muito. A pessoa já teve 5, 7, 10 e o que tem na atualidade não é o dela. Mas Jesus falou assim, olha, eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história, eu sei o que você faz. Jesus sabia de tudo. Jesus deu uma palavra de conhecimento para aquela mulher. E sabe o que fluiu deste dom? Aquela mulher se converteu, aquela mulher se tornou uma evangelista, aquela mulher fez a obra de Deus, porque ela teve uma experiência com a manifestação do dom do Espírito Santo, porque ela se encontrou com Jesus. E é isso que nós precisamos buscar, queridos. Primeiramente, nos encontrar com Jesus. Se nós não nos encontrarmos com Jesus, a gente não vai ter experiência com o Espírito Santo. Mas a gente se encontrar com Jesus, nós vamos ter a experiência com o Espírito Santo. E vidas serão salvas, curadas, restauradas e libertas para a honra e a glória do nome do Deus vivo. Amém? Amém. Um outro exemplo de palavra do conhecimento também no ministério de Jesus está em Marcos capítulo 5. Você está em João, volta um pouquinho. Evangelho de Marcos capítulo 5 diz o seguinte, a palavra de Deus, no versículo 25. Marcos 5, 25. Eu vou resumir também a história, porque o contexto é longo. Diz assim, Marcos 5, 25. Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, estava sofrendo de hemorragia. Verso 28. Porque ela dizia no seu coração, se eu apenas tocar as vestes de Jesus, e eu serei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? E os discípulos disseram, a multidão te aperta, como quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito isso. E o 33 diz o seguinte, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia, porque nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Jesus não conhecia essa mulher que sofria da hemorragia. Jesus nunca tinha visto essa mulher. E ele estava aqui como homem. Não foi a onisciência dele como Deus, foi a manifestação do dom do Espírito Santo dele como homem nessa terra, manifestando e identificando para ele, olha, eu não conheço aquela mulher, eu não sei que ela está doente, e eu nem sei que foi uma mulher que me tocou, mas eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu poder, e aquele poder curou ela. Jesus teve uma revelação. Ele teve uma revelação primeiro que alguém tocou. Um monte de gente estava tocando nele, mas apenas uma pessoa tocou em Jesus com fé, a ponto de sair virtude dele. Às vezes numa reunião como essa, queridos, pode ter muitas pessoas ou poucas pessoas. Às vezes uma pessoa apenas vai tocar em Jesus a ponto de sair poder dele. E eu já aproveito a desafiar você. A que ponto você está tocando a Deus? Você está tocando o coração de Deus a ponto de sair virtude dele, a ponto de sair poder dele, a ponto de chamar a atenção dele e ele perguntar, quem me tocou? Ele não conhecia ela, mas ele experimentou. E quando ele disse, quem me tocou? Quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. De repente tinha uma mulher aos pés dele, prostrada, dizendo, mestre, eu era hemorrágica. Há 12 anos eu sofria de sangramento. Mas eu com fé, eu te toquei. E eis-me aqui, estou curada. Palavra de conhecimento.
conhecimento. Mais um exemplo que eu quero refletir com você, Evangelho de Lucas, capítulo 5, vai um pouquinho para frente. Lucas 5, 17. Diz o seguinte: ora, aconteceu que naqueles dias estava Jesus ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e mestres da lei. Verso 18: e vieram então os homens trazendo no leito um paralítico. Verso 20: vendo-lhes Jesus a fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. 25: imediatamente se levantou diante deles, voltou para casa glorificando a Deus. Amados, este contexto me diz que eles levaram uma pessoa doente até Jesus. Levaram um homem paralítico até Jesus. Jesus, assim como aquelas mulheres, não conhecia aquele homem, ok? Não conhecia. Porém, neste caso, Jesus sabia da enfermidade dele, porque a enfermidade dele era visível. Aquele homem era o quê? Paralítico. Ele foi levado carregado. Então Jesus olha, ele vê. O homem é doente, o homem é paralítico. Mas Jesus olha para ele, ao invés de orar e dizer assim, como aconteceu lá em Ezequiel, naquela visão: que haja ligadura entre nervos e músculo, seja curado, e isso e aquilo. Não, Jesus diz assim: perdoados estão os teus pecados. Quem contou para Jesus que aquele homem era pecador? Como Jesus sabia a vida daquele homem? Há uns 7 anos, mais ou menos, uma mulher chegou para mim e disse: veio no culto 1 ou 2 vezes, pastora, porque o meu sonho é ser professora das crianças. E eu quero dar aula para as crianças, eu quero no ministério infantil e tal. Eu falei: que legal isso, uma prestatividade. De repente o Espírito Santo disse assim ao meu coração: ela não pode. E veio a palavra do conhecimento. Eu: Deus, por quê? Não pode? Por quê? Conta aí. O Senhor falou: ela não é casada, ela tem uma vida promíscua com vários homens, ela fuma, ela bebe, ela vai nas baladas. Eu falei: Deus, tudo bem, já entendi o recado. Eu disse a ela: irmã, caminhe mais um tempo conosco, vamos ver, vamos buscar de Deus, vamos orar. Sabe o que ela fez? Ela nunca mais voltou ao culto, porque ela percebeu que eu havia recebido uma palavra de conhecimento do Espírito Santo. Eu não sabia nada da vida dela, eu não conhecia nada da vida dela, eu não sabia da história da vida dela. Eu quero dizer a você, querido, que o Senhor tem muito a nos ensinar. O Senhor quer muito nos ensinar. Jesus teve entendimento que aquele homem era pecador. Jesus teve entendimento que a vida dele era promíscua. Nem todas as doenças são resultados de pecado, de desobediência, de rebeldia. Não, nem todas as doenças, mas algumas sim, que é a forma de Deus tratar o caráter da pessoa. E no caso deste homem, a Bíblia diz: ele era um pecador. E Jesus não falou para ele: seja curado. Jesus falou: perdoados estão os teus pecados. Jesus sabia que se ele recebesse o perdão dos pecados, a causa da sua enfermidade iria embora e ele voltaria a andar. Como que ele soube? Dom da palavra do conhecimento, por meio da ação do Espírito Santo. Eu já vou voltar com exemplos bíblicos, vou trazer para você exemplos do Novo e do Antigo Testamento. Mas antes eu quero falar sobre para que servem esses dons. Para que serve? Por que eu preciso do dom da palavra da sabedoria? Por que eu preciso do dom da palavra do conhecimento? Por que eu preciso de discernimento? Por que eu preciso orar em língua? Por que eu preciso dos dons? Eu quero colocar a pergunta aqui para você hoje: para que serve o dom da palavra do conhecimento? Primeiro, para auxiliar no aconselhamento de pessoas. Nós, servos de Deus, constantemente estamos aconselhando pessoas, mostrando caminho, orientando, ajudando as pessoas. Porém, infelizmente, as pessoas que chegam para o aconselhamento, elas mentem. A pessoa tem coragem de entrar num gabinete pastoral e não contar toda a verdade, omitir a verdade ou contar apenas aquilo que interessa, porque
perdendo tempo, o Senhor muitas vezes dá a palavra do conhecimento. E durante a conversa, durante o aconselhamento, o Espírito Santo fala tanta coisa pra gente. Tanta coisa, tanta coisa. A gente já sabe até que ponto a pessoa está falando a verdade. Sabe quando a pessoa está escondendo. Algumas coisas passam desapercebidas, mas muitas o Senhor revela. Muitas o Senhor mostra. E é incrível como isso funciona. Porque aí você pode conduzir melhor a conversa. Aí você pode dar uma orientação mais sábia. Um outro motivo para que serve o dom da palavra, do conhecimento: resoluções de situações na casa, no trabalho ou na igreja. A palavra do conhecimento vem para te ajudar a resolver alguma coisa. Então surge uma situação e às vezes aos olhos humanos parece que está difícil, mas quando vem a palavra, a revelação do alto, tudo flui. É incrível, é maravilhoso. E nós devemos buscar isso, porque nem sempre acontece. Se isso acontecesse toda hora, queridos, como seria boa cada situação Deus falava de conhecimento, Deus falava de conhecimento. Seria maravilhoso demais, mas nem sempre acontece. É por isso que nós temos que buscar, é por isso que nós temos que desejar, para a honra e a glória do Senhor. 3. Para que serve o dom da palavra do conhecimento? Para ajudar os servos de Deus a lidarem com pessoas perigosas. Existem pessoas que manipulam de uma forma tão sarcástica, que se não for a palavra do conhecimento que vem do alto, a gente cai feito patinho. Então aí o dom da palavra do conhecimento nos ajuda a lidar com pessoas perigosas que vêm ao nosso encontro. E tem de monte. Para que mais serve o dom da palavra do conhecimento? Prevenir problemas, ou seja, antecipar situações. De repente você está lá e vem aquela palavra do conhecimento para você. Aí você diz: não, Deus. E Deus fala: sim. Não, Deus. Sim, abre o olho. Não, Deus. Sim, isso esperta, faz alguma coisa. Porque quando Deus mostra, é para que a gente possa se antecipar e não permitir que o mal aconteça. Recentemente o Senhor me deu uma palavra de conhecimento e me disse assim: olha, certa pessoa vai cair assim, assim e assim. Eu falei: não, Deus, se espera que faz alguma coisa antes que aconteça. Sabe, amados, o dom da palavra do conhecimento nos ajuda a prevenir problemas. Por isso a gente precisa buscar esse dom, porque sozinho não vem, não acontece. A gente tem que estar desejando, a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar ali desejando. E principal motivo para que serve o dom da palavra do conhecimento: para ajudar a conduzir pessoas a Jesus Cristo. Às vezes você está num lugar, querido, e surge a oportunidade de você evangelizar alguém. E quando você vai evangelizar alguém, você nem sabe por onde começar. Mas de repente vem aquela palavra do conhecimento. Pergunte se a pessoa está bem fisicamente. Ou o Senhor fala: a pessoa está triste por causa desse motivo. Aí você começa a puxar conversa, e vai fluindo, e Deus vai revelando, vai trazendo. É incrível como funciona. Mas nós precisamos buscar. Vamos buscar o dom da palavra do conhecimento, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo tópico aqui: quais as características das pessoas que recebem o dom da palavra do conhecimento? Então nós vimos já para que serve o dom da palavra do conhecimento. E agora, quais as características das pessoas que recebem o dom da palavra do conhecimento? E você que está anotando, pode anotar aí. Eu já falei 5 pontos na pergunta anterior e vou falar 7 pontos agora nessa pergunta aqui. Então, a primeira característica de uma pessoa que recebe ou vai receber o dom da palavra do conhecimento é: essa pessoa precisa ser ousada. Precisa ser ousada. Eu me atrevo a dizer que o Espírito Santo não manifesta o dom da palavra do conhecimento em pessoas tímidas, em pessoas introvertidas. Não manifesta. Você sabe por quê? Porque a pessoa vai cortar aquilo ali, vai receber a revelação
vôlei na praia, como alguém diria. O dom da palavra do conhecimento é característica de pessoas ousadas, de pessoas que não têm medo, de pessoas que vão para frente, de pessoas que caem em cima, de pessoas que têm fé, de pessoas que acreditam. Eu tenho certeza, querido, que aqui no nosso meio há homens e mulheres ousados, há homens e mulheres que acreditam, há homens e mulheres que querem esse dom, há homens e mulheres que querem abençoar vidas, famílias, pessoas com os dons do Espírito Santo. Mas a primeira característica de uma pessoa que recebeu ou vai receber o dom da palavra do conhecimento precisa ser ousada. Tímido, introvertido, não. É muito difícil receber. É muito difícil. Porque Deus fala, a pessoa não faz nada. Então por que Deus vai falar? Segunda característica de uma pessoa que recebe o dom da palavra do conhecimento. Essa pessoa é uma pessoa estudiosa da palavra. Pode notar, o Senhor, quando dá uma palavra de conhecimento, muitas vezes Ele usa versículos bíblicos para nos contar coisas. Recentemente também, o Senhor me disse assim, olha, fulano, fulano, fulano. Aí o Senhor disse assim, olha, há caminhos para o homem que parece bem, mas ao seu final é caminho de morte. Jesus! Jesus, o que eu faço com isso? A palavra de conhecimento que Deus me deu foi um versículo bíblico. E se eu não conheço a palavra, Deus não ia falar comigo, queridos. Você está entendendo? Para que Deus fale conosco, a gente tem que conhecer as Escrituras. E o Senhor disse, há caminhos que parecem bem, mas é uma coisa boa, é uma coisa inocente. O Senhor falou, o final é caminho de morte. Terceira característica de uma pessoa que recebe o dom da palavra do conhecimento. Essa pessoa aprende a fazer leitura de situações e coleta informações para entender mais. Ou seja, é uma pessoa que está atenta, antenada. Deus não fala com gente distraída. Não fala, queridos. Não com o dom da palavra do conhecimento. Porque para poder perceber ou sentir que Deus está falando e ministrando e quer manifestar o dom da palavra do conhecimento, você tem que estar ligado. Opa, qualquer vento, qualquer subiu, opa, Deus é o Senhor que está falando comigo, Deus, opa, a folha virou aqui, Deus, você quer falar o que aqui? Você está atento. Pessoas distraídas, cai o mundo na cabeça e elas não veem. Então a terceira característica de pessoas que recebem o dom da palavra do conhecimento é a pessoa aprende a fazer leitura de situações, ela observa, analisa, ora e Deus responde, vai mostrando com situações, então precisa estar atento. Quarta, essa pessoa se esforça para entender a mensagem que está recebendo. A pessoa se esforça para receber a mensagem. Como assim, pastora? Você está lá, está bem, de repente tem um estalo na sua mente. E você sente que aquilo não é seu. É algo aleatório e veio aquela informação. Aí, puxa vida, mas e agora? O que é isso? O que é isso? A pessoa se esforça para saber de Deus. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor quer dizer com isso? Recentemente nós estávamos aqui numa roda de estudos. E o Senhor falou para mim, olha a blusa. Olha a blusa. Amém, Senhor. Tem quase 20 aqui na minha frente. Vou olhar a blusa. Aí, olhei o que estava na minha frente. E aí, o que está aí nessa blusa? Ah, que é isso? O que está nessa blusa? Está isso. Aí, Deus, o que é Deus? O que é Deus? O Senhor falou, ó, tem coisa. Procure que você vai achar. Olha. Eu falei, Deus, daqui a pouco alguém me trouxe a informação. Havia uma blusa com uma mensagem, não uma mensagem subliminar, era uma mensagem explícita de morte e suicídio, com pulsos cortados no trânsito. Palavra do conhecimento. O Senhor começou assim, olha a blusa. Foi assim que começou. 5. A pessoa se alegra com os dons e busca mais. Deus dá uma vez, daqui a pouco você se empolga. Deus falou uma vez, quero mais. Deus falou uma vez, quero mais. E você começa a buscar. E quanto mais você busca, mais o Senhor vai ministrando.
mais o Senhor vai ministrando, mais o Senhor vai ministrando. Você começa a buscar, querido, você começa a descobrir coisas que você não imaginava. Mas isso não vem de você, isso vem da manifestação do Espírito Santo. Sexta característica: a pessoa aprende a usar o dom naturalmente, sem misticismo. Infelizmente, ainda existe um grupo de pessoas que pega isso aqui e faz todo um misticismo, faz todo um charme. Eis que o Senhor, porque eu não sei o que, porque eu vejo não sei o que, porque eu vejo. Tem gente que faz todo um teatro. Não, queridos, nós precisamos aprender a usar o dom com naturalidade. Cutuca alguém do lado e diga assim: ó, tem que ser espontâneo. Tem que ser natural. Se não for na naturalidade, vão achar que você está de história, vão achar que você está de teatro. Então tem que ser naturalmente. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso e a gente vai se surpreendendo. E isso vai fazendo parte da nossa vida. Sétimo ponto da característica da pessoa que recebe o dom da palavra de conhecimento: a pessoa tem intimidade com Deus. Sem relacionamento com Deus, não vai ter manifestação de dom. Não vai ter. Ah, pastora, mas eu sou uma pessoa que lê a Bíblia, que estuda. Ler é uma coisa, ter relacionamento é outra. Vir na igreja é uma coisa, ter relacionamento é outra. Existem muitos teólogos, muitos teólogos que terminam o curso e foi apenas mais um curso na vida deles, porque eles não têm intimidade. E quem não tem intimidade não vê manifestação do Espírito Santo. Agora, quando a gente tem intimidade, a gente vê manifestação do Espírito Santo na palavra da sabedoria, na palavra do conhecimento, nas línguas, aonde for necessário, em alguma área, de alguma forma, o Senhor vai manifestar o fluir do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Terceira parte. E agora você fica esperto aí, porque eu vou te dar dicas muito boas. Olha para alguém que está perto e diga assim: anota, hein? Anota, porque essas dicas aí que vem da pastora é para desfrutar mesmo. Olha lá. Como identificar a manifestação do dom da palavra do conhecimento? Primeiro, queridos, precisa ficar muito atento às formas como Deus fala com você. Às vezes você está num lugar e você encontra uma pessoa e o Senhor diz assim: olha o pé da pessoa. O pé? Olha o pé. Deus, o que tem a ver o pé, Deus? Aí você começa a conversar com Deus: o que tem a ver o pé? Aí daqui a pouco, olha, o Senhor vai trazendo informações. Daqui a pouco você descobre que a pessoa tem um problema no pé. De repente, você está num lugar e o Espírito Santo fala assim: você olhar para a pessoa e dizer assim: pergunta se ela dormiu bem. Deus, eu nem conheço a pessoa direito, nem tenho intimidade. Pergunta se ela dormiu bem. Aí você: pois é, tudo bem? E aí? Você não dormiu bem essa noite? É porque faz uma semana que eu tô com insônia e que não sei o que nada dá certo. Palavra de conhecimento. E aí você entra com o evangelho, queridos. É assim que o Senhor abre a porta para a gente ganhar pessoas, porque a principal manifestação do dom é para a gente trazer vidas para Jesus Cristo e edificar vidas na presença dele. Então a gente tem que ficar atento nas formas das quais o Senhor fala conosco. Dias atrás o Senhor falou para mim: olhe para o alto. Estava numa igreja, estava visitando uma igreja no festival. E o Senhor: olha para o alto. E eu olhei para o alto. Tá, não vi nada. Ok. Daqui a pouco veio um pastor me dizer que tinham feito uma campanha e colocado balão de São João pedindo de oração lá. Eu falei: vixe, misturou tudo. Misturou tudo, queridos. Deus não é ecumênico. Deus é único. Somente a Ele nós devemos honrar. Somente a Ele nós devemos glorificar. Eu já cheguei em lugares e o Senhor disse: não beba desta água. E eu devolvi o copo.
Eu já cheguei em lugares, o Senhor falou assim, não senta nesse sofá. E aí? Você começa de pé mesmo. Nós precisamos estar atentos às maneiras que o Espírito Santo está falando conosco. Pode ser, segundo tópico, pode ser uma dor momentânea de alguém. Isso acontece muito em ministração, queridos. A primeira vez que isso aconteceu comigo, talvez há uns 13, 14 anos, eu estava em São Paulo com o meu pastor, ajudando ele num seminário. E eu fui ministrar com uma mulher. Enquanto nós ministrávamos com ela, eu comecei a sentir as dores que ela estava sentindo. E ela se encurvava, e aquela dor ao redor do meu umbigo, no meu ventre, e aquilo doía. Eu falei, Deus, que é isso? Que é isso? O Senhor falou assim, só para você saber o que ela está sentindo. Agora põe a mão no ventre dela e ministra e manda embora o que está lá. Palavra do conhecimento. Geralmente quando você vai orar com alguém, você pega na mão da pessoa, põe a mão nas costas, no ombro. O Senhor falou, põe na barriga, no ventre. Está alojado ali o mal. Palavra do conhecimento. Numa situação semelhante, eu lembro do meu pastor, um caso, ele ministrando e querendo expulsar o demônio ali, não saía. Aí veio a palavra do conhecimento, ainda tem legalidade. Ela tem piercing e é consagrado. Ele, Ele falou para Deus, Senhor, tira o piercing. Tirou o piercing, não precisou nem orar. A pessoa, voltou normal. Palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento. Terceiro, como identificar a manifestação do dom da palavra do conhecimento? Uma imagem que vem na mente. Você está ali fazendo as suas coisas, de repente você vê um passarinho voando na praia. Deus, esse pensamento não tem nada a ver com o que eu estou fazendo agora. Isso só quer dizer alguma coisa. De repente vem um rosto de uma pessoa no seu pensamento. Deus, pode ser mais específico? E a conversa vai fluindo. Daqui a pouco o Senhor mostra o que está acontecendo. É só pegar o telefone e ligar. Mandar uma mensagem. Palavra do conhecimento. Precisamos ficar atentos. Um pensamento aleatório. Você está lá fazendo seu almoço. De repente vem um pensamento aleatório. Sei lá, passa um pensamento na sua mente de alguém batendo carro no meio da rua. E você larga o arroz. Credo, que isso? Tem gente que até faz os negócios assim, né? Querido, pode baixar o fogo e orar e perguntar o que Deus quer dizer com isso. Alguém está precisando da sua oração, está passando perguntas. Palavra de conhecimento. Mas nós precisamos ficar atentos, porque às vezes, se a pessoa não tiver intimidade com Deus, sabe o que vai acontecer? Satanás vai lançar setas. Porque ele não conhece o pensamento do homem, mas ele envia suas setas. Ele envia pensamentos. E vai depender da pessoa como é que ela vai processar aquele pensamento. E conforme a pessoa processa este pensamento, ela vai reagir. E ela pode reagir para o bem ou ela pode reagir para o mal. Ela pode fazer uma coisa muito certa ou ela pode fazer uma coisa muito errada. Mas normalmente quando a pessoa erra, por quê? Porque às vezes a pessoa ainda é carnal, ou porque a pessoa não tem intimidade com Deus, ou porque a pessoa não está buscando discernimento dos dons. Aí o inimigo lança um monte de seta, ela acha que é dom, que é inspiração, como que é pressentimento, que eles falam, tem uma outra palavra que agora eu esqueci, como é que fala? Que a pessoa tem uma premonição, sei lá, tem mais umas palavras aí, ela acha, e daí faz tudo errado. Mas eram setas do maligno, quando ela deveria ter repreendido e mandado de volta aquele pensamento de onde saiu. Aí, nós precisamos de um outro dom, o discernimento do Espírito. Se a gente tiver o discernimento do Espírito, vai nos ajudar a entender a palavra do conhecimento. Mas isso é para quem tem intimidade com Deus. E certamente é o seu caso, que você está buscando isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Busque, porque Deus vai te dar experiências, Deus vai te mostrar coisas incríveis, você vai ver, vai ser tremendo, maravilhoso. Um outro ponto aqui de como identificar a manifestação, uma vontade estranha. Você está na sua casa, você já jantou e de repente dá vontade de comer um negócio, você parece mulher grávida. E aquilo mexe, mas eu preciso comer isso aqui, não tem em casa. Mas peraí, então, será que é carnal isso aqui? Será que eu quero engordar mais umas gramas? Ou Deus está falando e te dá uma vontade? Não, porque tem que ser o pastel aquela banquinha. Ou tem que ser
quando você chega lá, a vontade passa. Você descobre que Deus te levou lá pela vontade, mas é que era para você estar lá. Lá tinha alguém esperando e precisando da manifestação do dom, da palavra de conhecimento para você ajudar alguém. E é comum a gente ser movido de um lugar para o outro por causa de algo que acontece para a gente ir ajudar uma pessoa. Mas isso só para quem está atento. A partir de hoje nós vamos ficar em nome de Jesus. Quem está comigo aí? Deus tremendo, maravilhoso. Olha aí, queridos. Então eu vou fechar essa parte de como identificar os dons para a gente ver os outros exemplos. Para identificar a manifestação do dom da palavra do conhecimento, você pode ver, sentir ou ouvir algo, mas precisa ter muito cuidado para não confundir com setas malignas. Por isso é importante ter também o dom de discernimento. Então, para você identificar a manifestação do dom da palavra do conhecimento, você pode ver alguma coisa inesperada, sentir alguma coisa diferente, ou até mesmo ouvir. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado para a gente não cair nas ciladas das setas malignas. Há 1 mês e meio atrás, talvez quase 2 meses, uma das minhas intercessoras teve um sonho. E ela disse que no sonho eu estava no altar e eu tirei um dos meus sapatos de salto bem grosso e atirei com força na cara dela, machucando o rosto dela. E ela olhou para mim e ela ficou desesperada no sonho que ela teve. Nossa, minha pastora tirou o meu salto e jogou na minha cara. Está me machucando. Daí disse, quando ela olhou de novo, quando ela viu, não era eu, era um demônio. Ele tinha usado a minha imagem para machucar uma pessoa. E Deus deu essa palavra de conhecimento para ela, que Ele iria usar a minha imagem para machucar pessoas. Há 1 mês e meio, 2 meses atrás. E ontem eu descobri que Ele não usou necessariamente a minha imagem, mas Ele usou a minha voz e fez pessoas ouvirem coisas para machucar pessoas. Mas eu já estava prevenida. Só que como eu não tinha entendido essa parte, eu só entendi a primeira parte, eu não me antecipei para resolver esse problema. Vejam como é importante a gente estar atento à voz do Espírito Santo. Pessoas ouvem a voz do inimigo e acham que é outra pessoa. Pessoas veem coisas, pessoas sentem coisas. E se não tiver discernimento, vai fazer um estrago. Nós temos tido muita experiência. Eu com as minhas intercessoras, a gente tem tido muita experiência. Deus tem mostrado muitas coisas, querida. A gente tem buscado de Deus. E eu tenho certeza que isso não é para um grupo específico. Isso aqui é para todo mundo. Porque a Bíblia diz que é para a igreja. E a igreja somos nós. Para amanhecer domingo, uma delas teve um sonho. Quando chegou perto de uma pessoa, passou mal. Mas dito e feito no domingo. Igualzinho o sonho que aconteceu. Igualzinho. Palavra de conhecimento. Durante a ministração, o Senhor deu a mesma revelação para mim e para a minha equipe. Durante a ministração, jovens no pecado, com medo de cair endemoniado na igreja, estavam bloqueando pontos chakras para não cair manifestado. 4 pessoas juntas ao mesmo tempo. Quem ensinou isso para essas pessoas? Não adianta bloquear para não cair endemoniado. Precisa consertar o erro. Precisa mudar de vida. Não adianta bloquear pontos chakras. Primeiro, que Deus mostra. Segundo, que não tem cura. Não tem restauração. Não tem mudança. E Deus mostrou para todas nós. Todas nós tivemos a mesma palavra do conhecimento na mesma noite. Queridos, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Nós precisamos buscar de Deus.
Senhor tem muito a nos oferecer. Muito, 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 muito. E eu tenho certeza, você com os dons na mão, querido, você vai fazer grandes coisas. Vai fazer grandes coisas, você vai abençoar a vida de pessoas. Você vai se edificar, você vai melhorar, você vai crescer na fé. Deixa o Espírito Santo te usar. Amém? Diga assim: Espírito Santo, me usa. Fala na minha vida, no meu coração. Eu estou aqui, Espírito Santo, manifesta os dons da minha vida. Pode orar, querido, vai orando, vai falando com Deus. Se você quiser, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, diz: Pai, eu quero, Pai, eu quero, Pai, eu quero mais de Ti, eu quero experimentar de Ti, Pai, eu quero ajudar vidas. Eu não quero esse dom por vanglória, eu não quero esse dom para ficar me mostrando, eu não quero esse dom para ficar me aparecendo, eu quero esse dom para ajudar pessoas, ajudar famílias, ajudar vidas. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu santo nome por tudo. Louvado seja o Teu santo nome. Que o Senhor visite todo o coração quebrantado. Que o Senhor possa distribuir dons e talentos no meio da igreja. Que o Senhor possa manifestar todos os dons no momento certo, com um fim proveitoso específico, para a honra e a glória do nome dEle. Amém. Mais alguns exemplos e eu encerro. Vou pegar 2 exemplos do Novo Testamento e 2 exemplos do Antigo Testamento e eu vou encerrar. Atos 5, versículo 1. Você está em Lucas, vai para frente. Atos 5, verso 1 até o 3 diz o seguinte: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com a sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés do apóstolo. Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pedro não tinha conhecimento que Ananias tinha vendido a sua fazenda, a sua chácara. Mas quando Ananias chegou com o valor do dízimo falso, que tem gente que faz isso, né? Vem trazer o dízimo, mas aquele ali não é o valor do dízimo da pessoa, é simbólico. Ela traz um valor simbólico para dizer assim: eu sou dizimista. Foi o que Ananias fez. Ele veio na igreja com um valor simbólico: tá aqui, Pedro, esse é o meu dízimo. E Deus deu uma palavra de conhecimento para Pedro: por que você está mentindo para o Espírito Santo? Esse não é o seu dízimo. Você vai insistir na mentira? Vou. Caiu morto. Pedro não sabia de nada. Não sabia que tinha vendido. Deus deu a palavra de conhecimento. Não sabia o valor que tinha vendido. Deus deu a revelação, a palavra do conhecimento. Vamos para frente. Vamos para frente. Lucas 1:39. Diz o seguinte, Lucas 1:39. Naqueles dias, dispondo-se, Maria foi apressadamente à região montanhosa de uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. De onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Sabe o que aconteceu aqui, queridos? Maria foi visitar Isabel, mas essa era uma visita comum, porque elas eram parentes. Há uma explicação de que elas eram primas, então elas tinham o costume de se visitar. Só que elas sempre se visitavam antes, mas até então eram apenas primas. Naquele dia que Maria chega para visitar Isabel, ela estava com Jesus Cristo no seu ventre, e Isabel sente isso. E João Batista, que era o maior dos profetas, no ventre de Isabel, ele treme de alegria, ele faz barulho, ele faz festa, eu não sei. Aconteceu algo muito grande, um rebuliço lá dentro. E Isabel
Isabel tem a palavra do conhecimento, que aquela que estava ali não era mais a prima dela, agora seria a mãe do Senhor, porque estava carregando no ventre o Filho de Deus. Palavra do conhecimento para Isabel. Ela identificou que a prima tinha recebido uma missão especial de Deus. Agora, peguei 2 do Novo Testamento. Pedro com Ananias, Isabel e Maria. Vou pegar 2 exemplos do Antigo Testamento para a gente encerrar. Josué capítulo 7. Josué 7:10 diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, pois aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos. Sabe o que aconteceu aqui? Josué, um homem valente de guerra, perdeu uma batalha de um grupo pequeno, que qualquer um destruía. Qualquer um destruiria. Mas eles perderam a guerra. Sabe por quê? Porque tinha pecado no meio do povo. E Josué se prostra e começa a chorar para Deus e perguntar por que eles tinham perdido, sendo que eles tinham tudo para ganhar. Ele perdeu porque tem pecado no meio do povo. Agora Josué levanta, nada de ficar chorando. Levanta e vai fazer o povo consertar. Tem que consertar, querido. Errou? Conserta. Este é o princípio. E o último exemplo está em Samuel, primeira carta de Samuel, capítulo 9. Primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Verso 19 diz o seguinte. Primeiro livro de Samuel 9, 19. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou um vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo pela manhã, te despedirei e tudo quanto está no meu coração eu te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração, porque já encontraram. Vou resumir a história aqui para você. O pai de Saul tinha muitas jumentas, só que elas foram pastar e se perderam no meio do mato. Se perderam, sumiram. Aí Saul falou assim, o pai de Saul disse o seguinte: arruma lá o cavalo, encera o cavalo e sai na mata e vai procurar essas jumentas, porque eu não posso perder, paguei dinheiro, era a propriedade deles, vai atrás dessas jumentas. E aí, de repente, Saul se encontra com Samuel, o profeta. E diante do profeta, Deus diz assim: olha, pode separar ele, porque já encontraram as jumentas. Agora você fica na tua casa, na minha casa, e espera, porque eu vou te ungir como um rei. Tinha toda uma história atrás, né? Foi Deus que fez aquelas jumentas se perderem, para que Saul chegasse até a presença de Samuel, e Samuel pudesse conhecer o futuro rei de Israel, toda aquela situação. Mas Deus deu uma palavra de conhecimento a Samuel. As jumentas já se encontraram. Não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada. Saul estava no mar procurando. E Samuel disse: pare de procurar. E já acharam todas as jumentas. Palavra de conhecimento. Queridos, eu vou encerrar essa palavra dizendo para você o seguinte: eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu sei que Deus tem muitas coisas preparadas para cada um de nós, e nós não podemos desperdiçar os dons e os talentos, não podemos desperdiçar o tempo, não podemos perder tempo com coisas tolas. A gente tem que seguir em frente e ir, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sabe? Eu já tive muitas experiências com a palavra de conhecimento, como eu te expliquei. E houveram experiências no sentido assim: fulano está fazendo isso, isso e isso. Tal pessoa não está bem. Você conversando com a pessoa e o Espírito Santo diz: ele está mentindo.
Você ali conversando com a pessoa e a pessoa está pedindo aconselhamento, você dá o aconselhamento e o Senhor diz, ó, não recebeu o seu conselho. Você está ali buscando de Deus e de repente você descobre em pensamento que tal pessoa foi em tal lugar. Eu já tive essas experiências. Estou falando de coisas, eu anotei tópicos aqui, estou falando de coisas que aconteceram comigo. Que Deus mostrou, me deu dor, me deu visão, me deu para eu ouvir. Foram várias experiências nesse sentido. Já tive experiência com pessoas longe, com pessoas perto. Já bati o olho em alguma coisa, opa, isso aqui está errado. O que tem, Senhor? Olha melhor, descobre uma coisa. Mas, Senhor, isso. Querido, se o teu olho bater em alguma coisa e aquilo não te cair bem, fica esperto, porque Deus quer te mostrar alguma coisa. Pode começar a investigar, você vai descobrir. Se o teu olho bater em algum objeto, bater em algum lugar, bater em alguma pessoa e aquilo te tirar a paz de espírito, pode ter certeza que Deus quer te contar alguma coisa. Deus quer te mostrar alguma coisa. Mas vai depender o quanto nós estaremos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor pode falar por meio de visões, o Senhor pode falar por meio de sonhos, o Senhor pode falar por meio da palavra, o Senhor pode falar por meio de uma palavra que uma pessoa solta diante de você e você entende todo um contexto. As formas da manifestação da palavra do conhecimento, elas são muito variadas, muito diversas. E eu tenho certeza que se o Senhor quer manifestar isso no nosso meio, nós podemos buscar e nós podemos receber e ajudar vidas, ajudar pessoas com os dons, porque o dom não é para uma pessoa, lembra que foi ensinado? O dom é para a igreja. Para cada um ele vai dar um dom diferente. Qual será o seu? Você já pensou nisso? Aonde Deus vai manifestar o Espírito dele sobre a sua vida? Vai ser na palavra de sabedoria? Eu lembro uma vez, quando nós estávamos construindo aqui, e a gente chegou numa fase, já não tinha dinheiro para mais nada. E veio uma pessoa e disse, pastor, olha, surgiu uma grade usada para você colocar ali e dá certinho o tamanho aqui da frente da igreja. Quer? Eu quero mais. Ó, gostar, vaziou. Ah, mas ó, se não ficar com ela agora, a pessoa vai levar lá para o outro, porque o outro está querendo. Eu falei, Deus, e agora? O Senhor me deu uma palavra de sabedoria. O Senhor disse, manda descarregar a grade, manda vir, porque até o final do dia eu vou colocar o dinheiro na sua mão. Deus não falou que ia mandar o dinheiro na igreja, falou que ia pôr na minha mão. Eu trabalhando lá na frente, fazendo buraco, puxando carrinho de terra, puxando carrinho de areia. De repente passa uma pessoa na rua e diz, pastora, senti de Deus, o Senhor falou para eu entregar meu dízimo aqui. Quando eu abri a mão, a pessoa colocou exatamente o valor da grade na minha mão. Queridos, nós precisamos buscar esse de Deus, em nome de Jesus. Se você quer, eu convido que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos orar neste momento. Aliás, se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, ficar de pé aqui. A minha oração é única, para que o Senhor manifeste dons. Se você quiser se colocar de pé, querido, e vir aqui à frente e dizer, Senhor, eu quero manifestação de dons na minha vida. Eu não vou orar por outra coisa. Vou orar apenas pela manifestação de dons. E hoje, especificamente, eu vou orar por dom da palavra do conhecimento. Se você quer isso, eu vou orar pela sua vida.